Olá, meus irmãos, vamos então hoje para a nossa aula de nosso curso completo de Teologia Sistemática. Lembrando aí que você tem 3 objetivos. Primeiro, não deixe de curtir este vídeo, de dar joinha no YouTube, porque assim você nos ajuda a propagar este projeto e nos anima a continuar gravando vídeos, a fazer novos cursos para você aí. Segundo, você precisa ir no espaço para comentários, seja no YouTube ou no site materiasdeteologia.com, e responder as questões que eu vou deixar no final da aula, tá? E em terceiro lugar, você precisa fazer um resumo desta aula. Faça o resumo tanto para que você possa fazer a prova futuramente, que vai ter no final desta matéria, vai ter uma prova. Faça o resumo para que você possa manter anotadas as informações das videoaulas e também até mesmo para te ajudar a responder os exercícios ao final desta aula. Nas nossas próximas 2 aulas, ou seja, essa e a próxima aula, nós vamos falar sobre as 10 matérias que compõem o estudo da teologia sistemática. Nesta aula vamos falar sobre 5 matérias e na próxima aula sobre mais 5 matérias, mais 5 disciplinas da teologia sistemática. É importante você saber que não existe uma ordem específica no estudo da teologia, mas normalmente o estudo inicia-se ou com a doutrina de Deus ou com a doutrina da Bíblia, porque iniciar com a doutrina de Deus faz todo sentido, já que Deus é quem nós estamos estudando. Também iniciar com a doutrina da Escritura faz todo sentido, porque a Escritura é a nossa fonte de verdade, é onde se baseia o estudo teológico. Então, não quer dizer que a ordem que nós vamos falar aqui seja a ordem que nós vamos estudar no nosso curso. Você tem acesso ao nosso cronograma, você tem acesso ao conteúdo programático, onde você pode estar acompanhando as matérias que você vai estudar no decorrer do curso. Se houver alguma alteração, também você pode ver por lá. Eu vou deixar o link aqui do conteúdo programático para você, que você pode baixar em PDF, tá ok? Bom, então a primeira matéria que nós vamos falar sobre o seu estudo, o que é que ela estuda, o que ela significa, é a matéria Bibliologia. Esta matéria já traz na raiz do seu nome a ideia do que é que se vai estudar. Temos na raiz da palavra bibliologia o radical da palavra Bíblia. A bibliologia, ela é o estudo da Escritura. E como a Escritura é a principal fonte da teologia, a bibliologia é o que a Escritura ensina acerca da própria Escritura. Tá, ok? Claro que também ela vai considerar outros aspectos, como o aspecto, por exemplo, histórico, mas em suma ela vai sintetizar e explicar o que a Bíblia diz acerca da própria Bíblia. Dentro da doutrina das Escrituras, ou da doutrina da Bíblia, ou ainda bibliologia, normalmente estuda-se a canonicidade da Bíblia, ou seja, quais são os livros que compõem o cânon, o que é o cânon sagrado, quando é que o cânon se fechou, porque é importante entendermos que ele se fechou. Isso está diretamente ligado com a autenticidade da palavra de Deus, tá? O cânon do Antigo Testamento, quando é que ele se fechou, até onde que ele vai? Também o cânon do Novo Testamento, até onde ele vai? Quando é que se fechou? Também é um assunto da bibliologia a veracidade da Bíblia. Quer dizer, a Bíblia é um livro verdadeiro, podemos confiar, se podemos, por que podemos? Aí normalmente o estudo teológico considera o significado, que é veracidade, as provas da veracidade, entra a questão da integridade,
topográfica e geográfica, a integridade etnológica, entra a questão da integridade cronológica, integridade histórica, integridade canônica. São alguns assuntos que podem ser trabalhados dentro do assunto veracidade da escritura. Mas em bibliologia, normalmente se estuda também a questão da inspiração da Bíblia, ou seja, a autoridade divina. Quer dizer, a Bíblia foi escrita por homens, sim, mas ela é de fato um livro divino, ela provém de fato de Deus. Aí você vai ter lá, às vezes, um testemunho, por exemplo, da arqueologia, que mostra evidências de que a Bíblia ela é um livro divino. Você vai ter o testemunho da própria Bíblia, falando a seu próprio respeito como um livro divino. Você vai ter o testemunho de Cristo, falando da Escritura como sendo um livro divino. Você vai ter o testemunho de pessoas que foram alcançadas e transformadas pela palavra de Deus, tá bem? Bom, além do estudo da bibliologia, também temos na teologia sistemática o estudo que chamamos de teontologia, ou seja, o estudo acerca do ser de Deus, também chamado de teologia própria. Nós estudamos Deus. Em teontologia, muitas das vezes, se estuda o fato de que Deus pode ser entendido racionalmente. Aí nós temos os argumentos que provêm da crença universal. Nós temos argumentos como, por exemplo, levantados por Tomás de Aquino, argumentos da causa e do efeito. Nós temos os argumentos que vêm do fato de observarmos coisas que existem e o fato de nós crermos em Deus. Você olha para o Sol, por exemplo, e fala assim, tem que haver um ser superior que tenha criado isso tão magnífico, tão grandioso. Se o Sol é isso tudo, então tem que ter um ser que seja mais do que ele, que tenha o criado, e para ter o criado tem que ser maior do que ele. Deus existe e isso é um fato. E além de ser um fato que pode ser observado pela razão, também é um fato que pode ser observado pela revelação. Teontologia estuda o ser de Deus e os seus atributos. Então, nós vamos entender que Deus ele se revela por meio dos seus atributos. E aí nós temos aquilo que vai ser chamado de atributos naturais. Nós vamos ter aquilo que também é chamado de atributos morais. Por exemplo, os atributos naturais de Deus. Você tem a espiritualidade de Deus. Deus é espírito. Você tem a personalidade de Deus. Deus não é uma força. Deus não é uma energia. Deus é uma pessoa. E aí a realidade bíblica de que Deus é uma pessoa pode ser vista de diversas formas. Pode ser vista pelos nomes dados a Deus, que revelam a sua personalidade. Pode ser vista pelos pronomes pessoais que são empregados para Deus. Pode ser vista pelas características e propriedades de personalidade que são atribuídas a Deus. Pode ser vista pelas relações que Deus mantém com o universo e com o homem. O outro atributo de Deus, a sua autoexistência. O que significa autoexistência? É um assunto que a teontologia trata. A eternidade de Deus também é um atributo natural. A imutabilidade de Deus, o fato de que Deus não pode mudar, também é um atributo de Deus. Você tem a onisciência, o fato de que Deus tem ciência de todas as coisas. Você tem a onipotência de Deus, um atributo que demonstra que Deus tem poder total. Você tem a onipresença de Deus, que é um atributo que mostra que Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo, com a totalidade
do seu ser. E aí, além dos atributos naturais, também a teontologia, a doutrina do ser de Deus, a doutrina de Deus ou teologia própria, também estuda os chamados atributos morais de Deus. Por exemplo, a santidade de Deus, a retidão e a justiça de Deus. O que é retidão? O que é justiça? A manifestação da retidão e da justiça de Deus. Temos aí um outro atributo divino que é o amor. E no amor estão incluídos a misericórdia e a graça. O amor de Deus, a misericórdia e a graça de Deus. Nós estudamos em teontologia o que cada uma dessas coisas significa e como nós devemos vê-la, enxergá-las em Deus. Muitas das vezes vemos de forma errada, equivocada, por não nos aprofundarmos no estudo da Escritura. Então nós vamos ver também os atributos chamados comunicáveis, ou seja, aqueles atributos que Deus os tem, mas que também Ele comunicou a nós, os atributos incomunicáveis, ou seja, que Deus não nos comunicou, dentre outros temas mais. Temos também, dentre as disciplinas da teologia sistemática, uma disciplina que é um tema do interesse de muitas pessoas, que é Cristologia. Também o próprio nome já nos deixa bastante claro. Cristologia é a doutrina bíblica acerca de Jesus Cristo. Aí dentro de Cristologia, normalmente estuda-se a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo, estuda-se o caráter de Jesus Cristo, estuda-se a obra de Jesus Cristo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Com relação à pessoa de Cristo, temos aí a humanidade de Jesus, a sua divindade e o seu caráter. Com relação à humanidade de Jesus, vemos pela sua ascendência humana, a sua concepção miraculosa, a forma como ele foi concebido. Vemos por seu crescimento e desenvolvimento que foram naturais, a aparência natural de Jesus, a natureza humana nele, que era completa, as limitações humanas que Jesus tinha mesmo sem ter pecado, os nomes humanos que Jesus recebeu, dados tanto por ele próprio como por outras pessoas. E também é possível ver pela relação humana que ele mantinha com Deus, o autoesvaziamento de Jesus, de forma que ele abriu mão do esplendor da sua glória. Nós vamos ver no nosso curso, ele não abriu mão dos seus atributos, ele continuava tendo todos os atributos divinos. O que ele abriu mão foi do exercício dos seus atributos. Ele poderia usar a sua onisciência, mas muitas das vezes não usou. Ele poderia usar a sua onipotência, mas muitas das vezes não usou. Mas ele continuava sendo onisciente, onipotente. Então ele tinha seus atributos, mas abriu mão do exercício desses atributos. Mas de igual importância, assim como é observar a humanidade de Cristo, também é observar a sua divindade. E a divindade do Senhor Jesus Cristo pode ser observada pelos nomes divinos que ele recebe na Escritura, pelo culto que é tributado a ele, pelos ofícios divinos que a Escritura atribui a Jesus, pelo cumprimento nele, no Novo Testamento, de declarações do Antigo Testamento, pela associação do nome de Jesus Cristo, o Filho, com Deus, o Pai, com o nome de Deus, o Pai. Aí, em relação ao caráter de Cristo, a cristologia lista, por exemplo, a santidade de Jesus Cristo, lista o amor de Jesus Cristo, a mansidão dele, a humildade dele.
Com relação à obra de Jesus, temos aí a sua morte. Qual é a importância da morte de Jesus? Qual era a necessidade da morte de Jesus? O que significa dizer que a morte de Jesus foi predeterminada, que foi voluntária, que foi vicária, sacrificial, expiatória, propiciatória, redentora, substitutiva? E aí também a cristologia considera os resultados que a morte de Jesus trouxe em vários aspectos. Por exemplo, os resultados que a morte de Jesus trouxe em relação aos homens em geral, mas o resultado que as obras de Jesus trouxe em relação aos homens crentes, especificamente. O resultado da obra de Jesus em relação a Satanás e aos poderes das trevas. O resultado da obra de Jesus em relação ao universo material. E a cristologia também considera, obviamente, a ressurreição de Jesus. Ela é real? Ou, conforme alguns tentaram dizer, é apenas uma mensagem? Temos provas da ressurreição de Jesus? Quais são os resultados dessa ressurreição? E se nós não crermos na ressurreição, o que aconteceria? Então são assuntos que a cristologia vai tratar de perto. Bom, nós já falamos sobre o estudo de Deus, já falamos sobre o estudo de Cristo e, obviamente, a teologia sistemática também vai considerar o estudo do Espírito Santo, porque queremos num Deus trino. Então, a doutrina ou a disciplina, a matéria da teologia sistemática, que se ocupa de sintetizar e expressar todo o ensino bíblico acerca da pessoa do Espírito Santo, chama-se pneumatologia. Aí, em pneumatologia, nós vemos normalmente a natureza do Espírito Santo, mas que ele é uma pessoa. Também, normalmente, a pneumatologia vai considerar o estudo acerca da divindade do Espírito Santo. Como que nós podemos ver quais são as evidências de que o Espírito Santo é um ser divino? E aí, novamente, nós temos os nomes divinos que são atribuídos ao Espírito Santo. Os atributos divinos também são conferidos ao Espírito Santo. As obras divinas também são realizadas pelo Espírito Santo. Também temos aí o nome do Espírito Santo associado aos nomes do Pai e ao nome de Cristo. Ainda em pneumatologia, considera-se os nomes que o Espírito Santo recebe na Escritura, como o Espírito. Alguns textos nós vamos ler, vai estar escrito só o Espírito. Em outros momentos vai estar escrito o Espírito Eterno. E em outros momentos vai estar escrito mesmo o Espírito Santo. Também a pneumatologia estuda os nomes que demonstram a relação do Espírito Santo com Deus. O Espírito de Deus, você encontra o Espírito de Jeová, você ainda encontra na Bíblia o termo o Espírito do Senhor Jeová, encontra ainda o termo o Espírito do Deus vivo. Quais são os nomes que demonstram a sua relação com o Filho de Deus? Por exemplo, você tem lá o Espírito de Cristo, que relaciona o Espírito Santo com Jesus. O Espírito de seu Filho, novamente, relaciona o Espírito Santo com Jesus. O Espírito de Jesus, referindo-se ao Espírito Santo. O Espírito de Jesus Cristo. São termos que você encontra na palavra de Deus. E ainda temos os nomes que demonstram a relação do Espírito Santo com os homens. Por exemplo, você encontra na Bíblia o termo o Santo Espírito da promessa, o Espírito purificador. Isso é com relação a nós.
porque o Espírito Santo não vai purificar ao Pai ou ao Filho, obviamente, ele purifica a nós. O Espírito da verdade, porque ele nos comunica a verdade de Deus. Encontramos termos na Bíblia como o Espírito da vida, porque é ele quem nos transmite a vida de Deus. O Espírito da graça, o Espírito da glória, e ainda um dos termos mais comuns para nós, que é o Consolador. A pneumatologia também considera a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo em relação ao universo material, na criação, na restauração e preservação do universo. Em relação aos homens não regenerados, o Espírito Santo, diz a Bíblia, luta com eles, testifica-lhes, convence-os. Em relação aos crentes, aí o que é que o Espírito Santo faz? Qual é a obra do Espírito Santo em relação aos crentes? Regenera, batiza no corpo de Cristo, habita no crente, enche o crente, guia o crente, equipa o crente para o trabalho, produz o fruto das graças cristãs na vida do crente, possibilita todas as formas de comunhão com Deus, revivifica o nosso corpo, a nossa alma, nos renova e restaura. Em relação a Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, foi ungido pelo Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo, era cheio do Espírito Santo. E diz-nos ainda a Bíblia que ele realizou seu ministério no poder do Espírito Santo. Ainda diz-nos que ele ofereceu-se em sacrifício pelo Espírito, foi ressuscitado pelo poder do Espírito, deu mandamentos aos apóstolos após a ressurreição por intermédio do Espírito. Ele é o doador do Espírito. E o Espírito Santo em relação à Escritura, aí nós vamos ver que ele é o autor da Escritura, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vemos que ele é o intérprete da Escritura. Uma outra disciplina da teologia sistemática é a doutrina do homem. Qual é o nome desta matéria? Antropologia. Antropo está relacionado com o homem, e esse final logia, que vem do grego logia, conforme nós sabemos, quer dizer estudo, tratado. Então, ou doutrina, é a doutrina do homem, o estudo do homem. A antropologia vai ver aí a criação do homem, vai estudar, expor ainda, sintetizar o fato de que o homem veio à existência por um ato criador. Ele é uma criatura e não um criador, o criador. Ele é a criatura, ele foi criado, ele não criou, ele não se autocriou, ele não veio a existir, ele não é autoexistente como Deus, mas ele existe a partir de um ser superior a ele que o criou. O homem, em segundo lugar, recebeu um organismo físico por um ato de formação. Em terceiro lugar, o homem foi feito um ser completo, pessoal e vivo. A doutrina do homem, na teologia sistemática ou antropologia, estuda a criação do homem, a condição original do homem, a queda do homem. Com relação à condição original do homem, a antropologia vai observar e ensinar que ele possuía a imagem de Deus, aquilo que chamamos de a imago Dei. Ele possuía faculdades intelectuais, ele possuía uma natureza moral. Mas aí veio a queda. E a queda também é um assunto que está relacionado com a antropologia, é claro. Além de considerar a queda, também a antropologia vai considerar os resultados da queda. O resultado da queda para Adão e Eva, o resultado da queda para a raça humana,
em geral, de forma que a antropologia vai estar muito relacionada com a martiologia, a doutrina do pecado, quando ela fala sobre a queda do homem. Ela também está muito relacionada com a soteriologia, a doutrina da salvação e o porquê que o homem carece da ação de Deus na sua vida para que ele seja salvo, já que ele caiu em um estado terrível e irreversível, a não ser pela ação do próprio Deus. A antropologia se relaciona também com a eclesiologia, ou seja, o estudo da igreja, porque a partir do momento que o homem é restaurado, este homem restaurado, ele vai se reunir com outros homens restaurados com um objetivo, e esta congregação, este ajuntamento, este conglomerado de pessoas salvas reunidas é chamado de igreja.